Módulo 49 do programa da Unidade Curricular de Betão Estrutural do curso de Licenciatura em Engenharia Civil da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro. Pretende-se, no corrente módulo, analisar os efeitos do ponçoamento em lajes fungiformes e as regras regulamentares que possibilitam o dimensionamento em segurança através da sua aplicação à laje do exercício 13, iniciada no módulo 46. Portanto, o que se pretende é proceder à verificação da segurança ao ponçoamento para a laje do exercício 13, que é uma laje de 12 metros por 6 metros, que tem 9 pilares, sendo, em termos globais, de 3 grandes tipologias: o pilar central, os pilares de bordo, que são 4, e os pilares de canto, que são outros 4. Portanto, para o pilar central, chegamos à conclusão que o esforço transverso que passa da laje para o pilar e, portanto, a reação deste pilar é de 690 kN, que no pilar de bordo, para os 4 pilares de bordo, se dimensionaria para um esforço transverso de 276 kN e, finalmente, para o pilar de canto, se iria dimensionar para um esforço transverso de 103,5 kN. No cálculo dos esforços, não foi considerada a transmissão de momentos da laje para os pilares, portanto, o modelo de cálculo adotado foi o de uma viga apoiada sem transmissão de momentos fletores para os apoios, para os pilares neste caso. Por causa disso, e a inexistência destes momentos conduz, portanto, a que se trate ou que se categorize esta situação como de ponçoamento centrado. Caso se tivesse modelado a estrutura com os pilares associados à viga, pois naturalmente já teríamos momentos a passar da viga ou da laje para os pilares e, consequentemente, tratar-se-ia de ponçoamento excêntrico. O cálculo do perímetro de controlo nesta situação, e portanto que é um contorno afastado de uma altura, uma distância igual a 2 vezes a altura útil, este perímetro de controlo tem, obviamente, que ter em conta como é que o pilar se encontra em relação à laje e, no nosso caso, fundamentalmente, iremos ter 3 situações distintas: para o pilar central, em que está completamente rodeado de laje; para os pilares de bordo, em que só têm laje, digamos assim, de metade do seu lado, aproximadamente; e, finalmente, no pilar de canto, em que só temos, digamos assim, um quarto da laje a chegar junto ao pilar. Portanto, passando ao cálculo dos perímetros de controlo, para o pilar central é um pilar cujas dimensões eram fornecidas de 0,5 por 0,5. O perímetro de controlo está afastado de 2 vezes a altura útil do pilar. Portanto, será o seu perímetro igual a 4 vezes o lado, não é? Mais um círculo de perímetro correspondente a uma circunferência de 2D. E, portanto, o perímetro de controlo deste pilar central será 2 vezes A mais B, em que o A e o B são iguais a 0,5, mais 4 vezes π vezes D, o que dá, portanto, 2 vezes 1 mais 4πd, ou seja, 4,8 metros em torno do pilar. Para o pilar de bordo, a situação é ligeiramente diferente, só temos laje de um dos lados, o pilar é fornecido como sendo um pilar de 50 por 30 e, consequentemente, o perímetro será 2 vezes os 0,30 mais 0,5 e mais apenas metade do círculo em torno dos dois cantos que têm laje e, portanto, será 2πd, o que conduz a um comprimento total do perímetro de 2,5 metros. Finalmente, para o pilar de canto, a situação é mais reduzida ainda de laje. O pilar é fornecido como sendo um pilar de 0,3 por 0,3 e, consequentemente, para este pilar teremos um perímetro que será igual a 2 dos lados, que será 0,3 mais 0,3, mais um quarto do tal círculo, ou seja, π vezes d, e, consequentemente, isto conduz a um perímetro de 1,3 metros. E, portanto, como vemos, temos aqui 3 pilares distintos com 3 perímetros de controle distintos.
o que cada vez, portanto, é menor à medida que se reduz a área de laje em contacto com o pilar, mas também sabemos que os esforços atuantes são diferentes nestes pilares, sendo maior no pilar central e menor no pilar de canto. E, portanto, agora iremos ter de proceder ao cálculo das tensões instaladas em cada uma destas situações. E, portanto, tendo em conta os esforços atuantes em cada um dos pilares, podemos calcular o esforço atuante de punçoamento. Para o pilar central será a carga que passa da laje para o pilar e, portanto, será o esforço transverso que passa da laje para o pilar dividido pelo perímetro de controlo e pela altura útil. Consequentemente, para o pilar central serão 690 sobre 4.8 e por ponto 22, o que deu 653.4 kN por metro quadrado. Portanto, como tensão de corte ao longo do perímetro de controlo do pilar central. Para o pilar de bordo, o esforço é ligeiramente menor, 276 kN. O perímetro também é menor, é só 2,5, o que conduz a uma tensão de 501.8 kN por metro quadrado. E finalmente, para o pilar de canto, em que o esforço é apenas 103,5, para a reação que o pilar irá receber. O perímetro de controle é só 1.3, de onde obtivemos uma tensão de corte média de 361,9 kN por metro quadrado. E agora, o que temos que verificar é se estas situações permitem ou não a verificação da segurança ao punçoamento. Passemos então à verificação da resistência da laje sem armadura, ou seja, o nosso objetivo agora é verificar quanto é que a laje só por si aguenta como esforço de corte e depois comparar se é maior ou menor com os esforços que acabamos de obter. Portanto, a resistência da laje é idêntica, portanto, procede-se de igual forma como fizemos para as lajes vigadas. Vamos calcular o VRD, o VS mínimo. E, portanto, o K para esse cálculo é 1 mais raiz de 200 sobre D, em que D com D em milímetros, neste caso será, portanto, 1 mais 200 sobre 220, o que dá 1.95 e diz o Eurocódigo que este valor não pode ser superior a 2, portanto, o que se confirma, e, portanto, o K será considerado 1.95, de onde o V mínimo será 0,035 de raiz de K ao cubo FCK, o botão é um C2530, de onde será raiz de 1.95 ao cubo vezes 25, o que nos conduz a 0.476 megapascais, ou seja, 476 kN por metro quadrado. Se compararmos com os valores atrás obtidos, vemos que a verificação da segurança do pilar de canto fica desde logo garantida, pois o VSD que nós obtivemos foi 361,9 kN por metro quadrado. No entanto, para os outros dois pilares, o valor é superior. Mas nós também sabemos que o valor resistente da laje é superior a este V mínimo, só que, portanto, só que primeiro convém calcular o V mínimo. Se este valor já fosse suficiente para todos os casos, estaria automaticamente resolvido. Neste caso não está, e então podemos ir calcular com mais rigor quanto é que é o VRDC. Vamos então proceder agora ao cálculo do VRDC com acuidade, já que ainda não conseguimos fazer a verificação para o pilar central e para o pilar de bordo, e então, passando ao procedimento de verificação do pilar central, diz o Eurocódigo que o VRDC será o coeficiente CRDC que é considerado no anexo nacional igual a 0,12, vezes o K, que acabamos de calcular e é igual a 1,95, vezes raiz cúbica de 100, vezes a percentagem da armadura longitudinal, vezes o FCK do botão. Esta percentagem de armadura longitudinal é a raiz quadrada da percentagem de armadura segundo x vezes a percentagem de armadura segundo y, não podendo ser superior a 0,02. Indo agora à análise do dimensionamento que obtivemos para este mesmo exercício, chegámos à conclusão que para o pilar central a armadura segundo x são φ16 afastados de 125, de onde a sua percentagem de armadura não é mais do que a quantidade de armadura a dividir por D, ou seja,
16,08 sobre 0,22, o que dá 0,0073. Quanto à armadura segundo Y, eram FIs 16 afastados de 20, ou seja, 10,05 cm² por metro. A percentagem de armadura da direção Y conduz a 0,0046 e, consequentemente, o fiel, que é a raiz quadrada do produto destes dois valores, conduz a um valor de 0,0058, que é substancialmente inferior a 0,02, e passando agora ao cálculo da resistência da laje para o pilar de bordo, e chamo a atenção que vou fazer aqui o cálculo segundo a direção X, porque os 4 pilares de bordo, na verdade, têm armaduras diferentes, ou tivemos armaduras diferentes segundo X e segundo Y, e, portanto, não sabemos à partida qual é a situação mais desfavorável. Vou calcular para as duas para depois poder aferir qual é a situação mais desfavorável. Para o pilar segundo a direção X, tudo se mantém à exceção das percentagens de armadura. A armadura segundo X era uma armadura de FIs de 16 afastados de 125, ou seja, 16,08 cm² por metro, o que dá uma percentagem de armadura de 0,0073. Para a direção Y, chamo a atenção que não obtivemos qualquer armadura, no entanto, sendo uma ligação rígida entre o pilar e a laje, ao contrário daquela que foi admitida no cálculo, em que admitimos que eram simplesmente apoiados e não havia transmissão de momentos. Como sabemos que eles vão existir, efetivamente vamos ter de colocar uma armadura pelo menos igual à armadura mínima. E a armadura mínima deste exercício era FIs de 8 afastados de 15. Portanto, colocando esta armadura, somos conduzidos a uma percentagem de armadura de 0,0015, o que, para o pilar de bordo segundo X, somos conduzidos a uma percentagem, portanto, de 0,073 vezes 0,0015 raiz quadrada disto, o que dá 0,033, inferior, de qualquer maneira, aos 0,02. Procedendo da mesma forma, mas agora para a direção Y, a diferença está que a armadura é menor, é FIs 16 afastados de 20, armadura segundo Y, o que dá naturalmente uma menor percentagem, sendo igual a percentagem de armadura segundo X, já que também nesta situação não previmos qualquer armadura, temos de colocar pelo menos a armadura mínima e, consequentemente, somos conduzidos a um valor de 0,0015 e, consequentemente, a percentagem de armadura para este pilar é ligeiramente inferior e igual a 0,0026. Passando então ao cálculo das resistências da laje, já sabemos que para o pilar central será 0,12 vezes 0,195, portanto, o coeficiente C, o coeficiente K e, portanto, o raiz quadrada de 100 vezes 0,0058 vezes 25 é o FCK. Isto conduz a 571 megapascais de tensão resistente, ou seja, 571 kN por metro quadrado. Para o pilar de bordo, obtivemos, portanto, aplicando o cálculo, chegamos ao valor de 472, 472 que é menor que o V mínimo, de onde para esta situação, como o Eurocódigo diz que não pode ser inferior a V mínimo, então o valor efetivamente de cálculo é 476 kN por metro quadrado. E, portanto, como aqui concluímos, continuamos com problemas no pilar central e no pilar de bordo, pelo que vamos ter de encontrar outra solução, porque a laje só por si não aguenta a segurança ao ponçoamento. E, portanto, vamos verificar como é que isso se faz neste exemplo. Não sendo verificada a segurança da laje junto aos pilares, à exceção dos pilares de canto, então resta a opção de aumentar a espessura da laje, e aqui a solução vai ser colocar um capitel em redor dos pilares. Chamo aqui em particular a atenção que, como isto implica uma alteração da geometria,
que não estaria prevista garantidamente na arquitetura, esta solução irá carecer sempre do consentimento do arquiteto. Chamo também a atenção que não é possível optar por uma solução de adoção de armadura específica de punçoamento, já que o nosso exercício foi obtido exclusivamente com a combinação de com a combinação de ações verticais e, consequentemente, para esta situação, para esta combinação, o Eurocódigo não permite a colocação de armaduras. Irei, no entanto, adiante de mostrar como é que se calcula e como é que se obteria a quantidade de armadura para uma situação, obviamente, que não pode ser aplicada a este caso, mas que se fosse uma solução associada a uma combinação sísmica, como é que se procederia ao cálculo da armadura. Passemos então à execução do cálculo da espessura da laje junto ao pilar, ou seja, a espessura do capitel que é necessário ter para garantir a segurança. O que é necessário fazer? Bom, basicamente, a segurança só fica garantida se a tensão VRDC, a tensão que o betão resiste, multiplicado pelo perímetro de controlo, que depende, obviamente, da altura útil, e da altura útil, este produto dará um esforço global resistente. Se ele for superior ao VSD, estará garantida a segurança. Portanto, vamos escrever esta equação em função das variáveis. O que nós conhecemos, o que sabemos é que o VRDC vai depender da altura útil através do parâmetro K, que é 1 mais raiz de 200 sobre D. D é a altura útil que nós desconhecemos. Por outro lado, o perímetro também depende da altura útil, será 4 vezes 500, reparem, estou a pôr tudo em milímetros, porque a expressão do VRDC exige que o D seja colocado em milímetros, poderia pôr aqui em metros e transformá-lo em milímetros naquela outra expressão, mas a minha opção foi escrever tudo em milímetros. E, portanto, o perímetro de controlo será 4 vezes a dimensão do pilar, que é 50 cm, mais 4π vezes D, que eu desconheço, portanto, que é o que eu pretendo determinar, e finalmente ainda será multiplicado por D para obter aqui o meu VRD. Portanto, o VRD será obtido pelo produto do VRD minúsculo vezes o perímetro vezes o D, que aparece aqui novamente dividido por 1000 para aparecer em todas as componentes escrito em milímetros, nas mesmas unidades, e, portanto, o nosso objetivo é que qual é o D que eu, aplicando nesta expressão, consigo garantir o respeito desta inequação, já que eu conheço qual é o esforço transverso que passa da laje para o pilar no pilar central. Este VSD é de 690 kN e, portanto, o que há que fazer agora, temos duas filosofias. Ou fazemos com tentativa e erro, vamos colocar Ds maiores à procura de encontrar um que seja satisfatório, ou podemos recorrer a uma folha de Excel e, com recurso à ferramenta GoalSeek, facilmente podemos equacionar este problema numa folha de cálculo e obter de imediato a solução. E essa solução conduz a um valor de D que tem de ser superior a 0,253 metros, o que impõe uma altura mínima, uma espessura mínima da laje de 28 cm. E, portanto, se verificarem, portanto, adotando uma espessura de 28 cm, teremos uma altura útil correspondente de aproximadamente os 0,25 cm e se substituírem esse valor nesta expressão, verificam que a inequação já se confirma. Portanto,
Se fizermos a mesma análise para o pilar de bordo, aonde também não estava garantida a segurança, a verificação é em tudo igual. Agora, obviamente, os valores são diferentes da percentagem de armadura, é diferente os valores do perímetro de controle e é diferente o valor do VSD atuante, mas o conceito é o mesmo, escreve-se a expressão e tem que ser verificada. Se a fizermos por uma forma iterativa, ou se o fizermos através com recurso ao Excel, chegamos a uma verificação que o D tem que ser maior que 231, o que nos indicia que podemos adotar a mesma espessura global de 28 cm na região junto ao pilar, e fica como espessura a adotar para o capitel esta espessura de 28 cm. Portanto, se a decisão foi esta de colocar o capitel, a dimensão em planta do capitel deve ser igual, no mínimo, à largura do pilar, acrescido para cada lado de 2,5D, ou seja, num total de 5D para além das dimensões do pilar. E, portanto, é esta a geometria. Vamos centrar o capitel no pilar e dar-lhe essa dimensão da largura do pilar mais 5 vezes a altura útil. E, neste caso, como a dimensão do pilar é meio metro e escolhemos uma altura útil de aproximadamente 25 centímetros, somos conduzidos a uma largura do capitel de 1,75 m para cada lado. Agora vamos então exemplificar como é que se procede ao dimensionamento da armadura específica para punçoamento, apesar de só ser possível a adoção da armadura específica de punçoamento se essa exigência estiver associada a combinações de ações que envolvam as cargas horizontais. Não é o caso deste problema, portanto, tudo aquilo que eu vou fazer aqui é meramente ilustrativo de como é que se procede ao cálculo da armadura específica, não sendo, no entanto, aplicável no presente caso. Ou seja, o problema está resolvido com a adoção de capitel e não com a adoção de armadura específica. Neste exemplo em análise, em que apenas se consideraram, portanto, ações verticais, a opção por colocação de armadura de punçoamento não é viável. No entanto, vou calculá-la para exemplificar. De acordo com o Eurocódigo, portanto, só é possível colocar armadura específica para além da condição da ação, da combinação de ações a que diz respeito, que já vimos que neste caso não seria possível, mas só é possível se, mesmo assim, o esforço atuante não exceder o valor do VRD máximo vezes o perímetro do pilar vezes a altura útil. Este VRD máximo é um valor similar ao que utilizávamos para a verificação do máximo valor de esforço transverso admissível, só que limitado não a 0,6, mas a 0,3 de FCD. E, portanto, é 0,3 vezes 1 menos FCK sobre 250 vezes FCD, isto multiplicado pelo perímetro do pilar, que é 4 vezes 0,5, porque o pilar é quadrado e tem de lado 0,5 de metros, e pela altura útil, que é, estamos a analisar a laje sem capitel, não é? E, portanto, que é os 0,22. Consequentemente, isto dá um esforço máximo de 1984 kN, esforço este que é maior que o valor atuante e, consequentemente, permite-nos aplicar esta metodologia. Aplicando a mesma expressão para o pilar de bordo, chegamos ao valor de 1091, que também é superior ao valor atuante e, portanto, no presente caso, se não se tratasse de uma combinação de ações verticais, eu estaria em condições de afirmar que seria possível colocar armadura específica de punçoamento.
correto? E, portanto, se era, portanto, demonstrada que nesta situação hipotética seria possível colocar a armadura de ponçoamento, vamos então agora dimensionar o seu valor. Portanto, o valor da quantidade de armadura depende, em primeiro lugar, da máxima tensão de cedência que vamos admitir para a armadura de ponçoamento. Diz o Eurocódigo que a máxima tensão a utilizar será 250 mais 0.25D, ou seja, este valor não pode exceder os 350 megapascais. Portanto, no nosso caso, dá 250 mais 0.25 vezes os 220 milímetros da altura útil da laje sem capitel. Insisto, estou a dimensionar armaduras como se fosse possível dimensionar armaduras e sem a colocação de capitel. Isto daria 305 megapascais, que é menor que os 350. E então estamos em condições de calcular a quantidade de armadura, e a quantidade de armadura é obtida por VSD menos 0.75 VRDC sobre a tensão máxima admissível vezes seno de alfa, em que aqui o alfa é, digamos assim, o ângulo que os estribos a colocar teriam com a vertical, com a horizontal, peço desculpa, e portanto aqui o seno será 1 e consequentemente não interfere na conta, vezes o perímetro de controle, vezes a altura útil. E, portanto, para este pilar central, sabemos que o VSD era 653.4, acabámos de calcular o VRDC, que são 616, e sabemos que o perímetro são 4,8, a altura útil são 22 cm, o FYD obtido imediatamente acima são os 305 megapascais e, consequentemente, a quantidade de armadura que precisamos colocar são 6,6 centímetros quadrados junto a este pilar. Para a concretização desta armadura, a melhor opção é sempre, primeiro, analisar as soluções de pormenorização. Portanto, se adotarmos em redor do pilar pela opção de colocar uma única camada, iríamos colocar 2 estribos na direção X com este formato, isto em cada face do pilar. E, portanto, 2 nesta situação, que corresponde a 4 ramos, mais 2 em baixo e 2 laterais, e, portanto, ao todo temos 16 ramos de estribo. Se dividirmos os 6,6 cm quadrados que obtivemos por estes 16 ramos, chegamos à conclusão que cada ramo teria que ter pelo menos 0,41 cm quadrados. Recorrendo a uma tabela de armaduras, vemos que é suficiente a adoção de estribos de 8. E, portanto, a solução será escolher estribos de 8, 2 estribos de 8 em cada face do pilar, ou nas 4 faces do pilar, com a geometria desenhada. Se a nossa opção fosse por 2 camadas, obviamente iríamos por uma solução similar, mas agora afastadas entre si 2 camadas de armadura, e isto, digamos assim, duplica o número de ramos. Portanto, em vez de 16 serão 32, dividindo os mesmos 6,6 por 32 agora, chegamos à quantidade, à área de armadura de 0,2 que o varão teria que ter, e como tal já é suficiente o estribo de 6, e portanto poderiam ser estribos de 6 dispostos como aqui refiro. Finalmente, vamos ver qual é a quantidade de armadura para o pilar de bordo. Para o pilar de bordo, vamos calcular também qual é o FYWD, que obviamente tem o mesmo valor de 305 megapascais. A quantidade de armadura vai depender do VSD e do VRDC. O VSD é menor, o VRDC também. Portanto, aplicando os cálculos, e o perímetro também é menor, portanto é 2,5, e portanto, feito os cálculos, já só seriam necessários 2,7 cm quadrados.
olhando para o pilar, portanto, iríamos colocar menos varões, portanto, um estribo apenas nos lados acima e abaixo do bordo livre, e para a parte interior a opção de novamente 2 estribos, e o que dá um total de 8 ramos, dividindo, portanto, o 2.7 pelos 8 ramos, isto dava 0,33 cm quadrados, estribos de 8. Se optássemos por 2 camadas, podíamos pôr 2 camadas, como eu aqui representei, num total de 12 ramos, o que já permitiria a adoção de estribos de 6. E, portanto, serão soluções ambas viáveis e ambas aceitáveis para a execução. Passando finalmente agora à execução e da pormenorização. Portanto, como sabemos, trata-se de uma laje fungiforme. Eu, para simplificar, representei aqui apenas 1/4 da laje, já que ela tem dupla simetria. Este seria o desenho de dimensionamento da laje, portanto 6 metros de vão, 5 metros de vão na outra direção. A especificação dos capitéis, portanto o pilar de baixo e à direita é o pilar central, em cima e à esquerda é o pilar de canto, e, portanto, os outros dois aparecem aqui só metade do pilar de bordo. Portanto, há dupla simetria. O pormenor do capitel, portanto, o capitel tem numa espessura global de 0,28, a laje tem 25, portanto, corresponde a uma espessura de 3 cm, portanto, em redor dos pilares. Passando à execução da penalização da planta inferior, o que se aconselha sempre é o estabelecimento das regiões de fronteira, das áreas das faixas centrais e das faixas laterais. Portanto, esta laje e essas dimensões é 1,50 m, no nosso caso segundo X, e 1,25 m segundo Y. Vamos colocar a armadura principal, que era de diâmetros de 10 afastados de 17,5 nas faixas laterais, e, portanto, esta armadura eu vou colocar metade dela, ou seja, diâmetros de 10 afastados de 35, porque à direita podemos considerar que se trata de uma região de apoio de continuidade, e a outra metade que vamos colocar com comprimento de amarração e que interrompemos para o bordo de continuidade. E, portanto, esta armadura vai ser colocada na região central apenas, e depois nas faixas centrais temos mais armadura, mas o esquema será similar. Portanto, fiz 10 afastados de 25 contínuos e fiz de 10 afastados de 25 interrompidos após o término, digamos, ou o início da faixa central da direção perpendicular. E o mesmo cá embaixo, na região entre os pilares, e, portanto, fiz 10 afastados de 25 corridos e fiz 10 afastados de 25 interrompidos na faixa central. Na direção oposta, a armadura era diferente, mas similar à sua pormenorização, ou seja, a armadura é fiz de 8 afastados de 15, portanto vou pôr fiz de 8 afastados de 30 na faixa central, corridos, e outros a interromper para o bordo de continuidade, e, portanto, não referi atrás, mas refiro agora que aproveito a armadura que é corrida para servir também de armadura de bordo livre. Portanto, fazendo aquela dobra e o prolongamento por 2H, neste caso 50 cm. Depois, nas faixas entre pilares, vamos ter de colocar um pouco mais de armadura. É fiz de 8 afastados de 25 corridas, fiz de 8 afastados de 25 interrompidos, isto na região central para o pórtico da lateral, mas para o pórtico central é a mesma coisa, portanto fiz de 8 afastados de 25 corridos e interrompidos. E, portanto, com isto tudo temos garantida a pormenorização da planta inferior, temos a armadura em toda a laje, como é uma característica das plantas inferiores das lajes, faltando apenas colocar a legenda com os materiais, o recobrimento e a escala.
Passemos agora à polinização da planta superior. À semelhança da anterior, aconselho sempre que comece por colocar a limitação das faixas centrais e laterais entre os diferentes pórticos e as respectivas cotas. As lajes fungiformes, ou esta laje fungiforme caracteriza-se por só termos tido armadura de cálculo nos pórticos equivalentes no apoio central e, portanto, só vamos ter armaduras segundo a direção X na faixa central e lateral junto aos apoios. E a mesma coisa na direção Y. Portanto, começando pela direção X, a maior armadura era junto aos pilares, que era FI 16 afastado de 125, e será, ou ela ocorrerá na faixa central. Depois, na faixa lateral, tínhamos FI 10 afastados de 175 em toda a faixa lateral. Não há mais armaduras de cálculo segundo X. Há as correspondentes segundo Y, que eram FIs de 16 afastados de 20 sobre os pilares na faixa central e FIs de 10 afastados de 25 na restante faixa lateral, que era considerada, portanto, aqui já a armadura mínima. E depois, não existindo mais armaduras de cálculo, a única coisa que devemos precaver é que temos ainda três regiões, que são os três pilares, o de canto e os dois de bordo, que não têm armadura definida na direção perpendicular e que, devido à concentração de esforços que aqui vai ocorrer inevitavelmente, apesar de nós termos adotado um modelo simplesmente apoiado sem transmissão de momentos, a rigidez existe, logo vão ocorrer esforços. É conveniente colocarmos aqui uma armadura mínima de segurança para controlar a fendilhação e, portanto, no canto vamos colocar a armadura mínima FIS 10 afastados de 25 em ambas as direções e nas direções perpendiculares àquela que já tem armadura nos pilares de bordo. Portanto, FIS de 10 afastados de 25 e iremos fazer o mesmo no outro. Na região central da faixa em baixo continua a faltar a armadura de distribuição, adotei FIs de 8 afastados de 30, de um lado ao outro da banda, e portanto, agora olhando para o outro pilar em cima, vamos colocar a armadura mínima, por um lado, e fica coberta armaduras em duas direções, fica só a faltar a armadura de distribuição da faixa central, vamos adotar a mesma, FIs de 8 afastados de 30 e cá está, a cobrir a região e a prolongar-se ou a penetrar nas faixas centrais do comprimento da amarração, pelo menos. E, portanto, com isto, eu tenho assegurada a existência de armaduras em em ambas as direções, nas zonas onde há armadura, e neste caso não há armadura, como veem, na região central, mas também nos bordos laterais. Termina-se com a colocação de legenda, materiais, recobrimento e escala. Deverá ser também executado um corte. Eu especifico aqui qual é o corte, o AA. Este corte, cá existe, porque existe capitel, vai-me influenciar a pormenorização. A armadura de ponçoamento eu vou colocá-la apenas para exemplificar a sua representação. Reforço, não é? Esta laje foi calculada com capitel e não seria possível colocar armadura de ponçoamento. Mas, portanto, temos a armadura corrida de flexão em baixo, FIs 10 afastados de 125, que são interrompidos para o apoio central. Temos na direção perpendicular FIs de 8 afastados de 25 na generalidade da laje e FIs de 8 afastados de 30 na região central. Depois temos em cima os FIs 16 afastados de 20 nos pilar da esquerda e temos os FIs 16 afastados de 125 no pilar central, com as correspondentes armaduras da outra direção, FIs 10 afastados de 25 no pilar lateral e FIs 16 afastados de 20 no outro pilar. A armadura maior em cima, tal como eu fiz em baixo, a armadura maior na camada mais inferior. E, existindo o capitel, é conveniente colocar, portanto, a armadura do capitel em baixo, correspondente à armadura o mais abaixo possível, quer no capitel à esquerda, quer no capitel à direita.
ok? E depois, os estribos estão aqui mostrados como um exemplo de como será colocado o estribo no capitel, à esquerda e à direita. Legenda, naturalmente, e o desenho fica concluído. Portanto, neste modo, efetua-se a análise dos efeitos do punçoamento em lajes fungiformes e as regras regulamentares que possibilitam o dimensionamento em segurança através da aplicação das regras regulamentares. Aquilo que aconselho é a produção da mesma pormenorização, mas agora sem recurso à simplificação por simetria, ou seja, aquilo que aconselho como exercício de prática é a elaboração da pormenorização completa da laje de 12 por 10.